Muito bom dia, 4 de maio, quarta-feira, mais uma manhã começando aqui depois de um devocional desse incrível, né? IPP-TV trazendo muito conteúdo bom para você. E agora a gente começa mais um programa aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da IPP-TV, a sua igreja missionária, né? Quero dar bom dia para você que abriu a porta da sua casa, para que possamos ter esse momento muito especial e vou te falar. Eu sei que eu sou suspeito de falar porque todo dia o programa está especial, né? Mas hoje é mais um deles que está muito especial porque a gente vai falar de algo que toca muito aos nossos corações. O Dia das Mães está chegando, né? E a gente vai falar de um tema mais profundo que isso ainda. Mãe de adoção, que tem totalmente a ver com a nossa adoção em Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que significa a adoção? É muito forte. Nós temos uma convidada muito especial hoje que vai falar com a gente. É a Carol Basso, mas daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Antes tem mais algumas coisas que a gente preparou aqui para você e vamos começar com essa mensagem do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes para a gente meditar sobre. Você já parou para pensar que você é uma pessoa muito abençoada? Primeiro, você é abençoado pela pessoa que é mais importante do universo. O mesmo Deus que trouxe à existência as coisas que não existem, que do nada criou todas as coisas, que espalhou as estrelas no firmamento, que estabeleceu os fundamentos da terra, que está sentado no trono e dirige a história, é o Deus que abençoa você. Você é abençoado com a bênção mais importante do universo. Você não será abençoado, você já é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual das regiões celestes. Olha isso, ele ainda fala das regiões celestes, né? Ninguém pode roubar a sua bênção. Ela é espiritual, ela é eterna. Você é abençoado através da pessoa mais importante do universo. Você é abençoado por meio de Jesus. Ele é o mediador das suas bênçãos e por meio dele, dos seus méritos, da sua morte, do seu sacrifício que você recebeu por herança todas as bênçãos. E quais são essas bênçãos? Já parou para pensar? Eu vou citar elas aqui para você. Você é uma pessoa muito abençoada porque Deus escolheu você. O autor da eleição, Deus, o Pai, é o autor da eleição. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele é que nos escolheu. Está lá em João 15,16. Os pecadores perdidos, entregue a si mesmos, não procuram a Deus. Está lá em Romanos 3, 10 e 11. E Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Está bem esclarecido lá em Lucas 19, 11. Você é uma pessoa muito abençoada porque Deus adotou você. Ser filho de Deus é a posição mais honrosa do universo. A língua grega usa huios para filhos e não tekna, que significa crianças. Tekna nos fala de uma afeição terna. Huios nos fala de dignidade, honra e consideração. Amamos os nossos filhos mais do que a nossa casa, do que o nosso carro, do que os nossos bens. Os nossos filhos são a nossa maior herança. Esse título é mais honroso do que ser o mais exaltado príncipe da terra. A Bíblia diz que somos a menina dos olhos de Deus. A pupila é a parte mais sensível do corpo. É a parte mais frágil e delicada. Você a protege. Deus age da mesma forma com seus filhos. Se você tocar em um dos seus filhos, você está colocando o dedo no olho de Deus. Você é uma pessoa muito abençoada porque Deus redimiu você. Deus nos comprou no mercado de escravos. A palavra redimir significa comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. Na época de Paulo, o Império Romano tinha 60 milhões de escravos e geralmente eles eram vendidos como uma peça de mobília. Mas um homem podia comprar um escravo e dar-lhe liberdade.
foi isso que Cristo fez por nós. Mensagem excelente para a gente começar essa manhã do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Olha aí, gente. É muito bom a gente voltar e refletir nessas verdades de Deus, não é verdade? E é muito gostoso poder compartilhar, conversar com você, falar desse tema ao vivo aqui, o online nos permite isso, né? A IPPTV tem sido uma bênção, tem alcançado pessoas no mundo inteiro e é muito gostoso poder compartilhar essa mensagem com você. Eu digo que nós somos espectadores daquilo que Deus faz, porque tudo é por Ele, com Ele e para Ele, né? É muito gostoso refletir nessas mensagens, enche a gente, né? De paz, de alegria, de esperança, saber que fomos adotados por Deus, né? E mesmo aqueles que nesse final de semana não têm suas mães mais presentes ou por algum, né, acontecimento na vida não as tiveram por longo tempo do seu crescimento, né? A gente tem que lembrar disso. Mas a gente vai falar logo mais com mãe por opção, né? Que é o nosso tema de hoje. Carol Basso vai falar com a gente sobre isso, né? E ela tem uma experiência muito linda. Muitas pessoas estão muito felizes, Carol, por você estar aqui conosco, mas daqui a pouco a gente vai falar. Antes eu quero ler o versículo do dia que diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Dá para a gente meditar nisso aí, para a gente vigiar, né? Permanecer firme, quando a gente vê que está entristecendo, mesmo que a gente fique triste, mas a gente tem que vigiar quando está triste também, né? Portai-vos varonilmente, varonil, né? Daquela forma, tipo soldado assim, né? Fortalecei-vos com a palavra de Deus, né? Está lá em 1 Coríntios, mas dá para fazer exegese desse texto aí mais aprofundado, fazer um devocional, né? 1 Coríntios 16:3, para a gente pensar que temos que ficar vigilantes. Só para continuar meditando aqui no nosso Manhã IPP, né, trazendo versículos que edificam a nossa vida. E falar em edificam, a gente anda lá pelo Instagram, já que muita coisa é online hoje, a gente usa as redes para edificar as vidas, né, as nossas vidas. Esse é o propósito, né, de glorificar Cristo também nas redes sociais. A gente busca stories que edificam. Vamos ver quais são os stories que edificam de hoje? Alete XRZ postou: eu escolho permanecer. Essa escolha é uma das mais importantes da vida, né, gente? Permanecer. Não importa, tem gente que se converte e começa a acontecer um monte de desafios, né? E a vida do cristão é repleta de desafios, mas o importante é permanecer em Cristo. Ele diz: aquele que permanece em mim dá frutos, né? Então, a Alete XRZ, que nós seguimos lá no Instagram, postou: eu escolho permanecer, por mais que é uma atração feita pelo Espírito Santo, essa atração irresistível, né, de nos fazer permanecer, atraídos por Deus, mas a gente tem a nossa parte de nos aprofundar, né? E essa parte a Lete postou aí dizendo que ela escolhe permanecer. Muito bom, Lete. E gostamos aqui, compartilhamos para lembrar que a gente tem que escolher permanecer firme com Deus, mesmo quando tudo está difícil, né? E o outro stories é do Barreton com um zero ali, né? Barreto e o on, né? Ficou legal essa montagem do nome dele, tem tanta criatividade aí, né? Que ele postou: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Frase de Calvino. Essa frase é muito boa, gente, quando alguém dá um elogio. Depois que você tem essa consciência, é impossível você pensar quando alguém dá um elogio. Eu já falo: Deus, é para ti, porque se tudo que tem de mim, tudo que veio de bom em mim vem de Cristo, né? Como é que eu vou pegar esse elogio para mim, não é verdade? Mas é desse jeito. Barreton arrasou na postagem, amei, compartilhamos aqui. E para você que está aí assistindo, não segue ainda o Manhã IPP? Segue lá no Instagram, @manhãIPP, que a gente segue você de volta. Todos os dias a gente posta aqui o tema do programa, né? Tem o nosso colunista do dia, hoje é com o Rafael Didrich, falando de viagens. A história do Rafael é incrível, faltam 6 países para ele viajar, todos os países do mundo, e ele ainda vai com a missão, com o propósito de glorificar Deus, e são lindas as viagens dele. Não é à toa que Deus escolheu ele para viajar por todos esses lados, né? É muito bonito, e hoje ele vai falar da Califórnia, daqui a pouco mais também no programa aqui.
Antes a gente vai ver as notícias, vamos ver as notícias do dia, né? Aqui a gente tem notícias também para você ficar bem informado. Vamos lá ver quais são as notícias de hoje. O 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas está chegando. O encontro acontece uma vez por ano e reúne pastores e líderes de diversas igrejas. E o Notícia do Bem preparou uma reportagem especial mostrando a expectativa para essa edição e a gente mostra aqui no Manhã EPP. A expectativa para o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas já é grande. Afinal, um grupo importante de pastores e líderes, composto pelos reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro, Jeremias Pereira, Samuel Vieira e Yong Ko, além do pastor Carlito Paz e a presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania, Eleni Vassão, serão os preletores do evento e poderão compartilhar experiências, lições e a palavra de Deus sobre este tema. Uma das diferenças desse encontro que a gente faz anualmente, já é o 11º, é que a gente traz preletores que estão vivendo dentro da obra, né? Então, quando você fala do pastor Jeremias, né, da 8ª Igreja, você fala do pastor Hernandes, que tem um ministério hoje de itinerante, mas foi pastor lá na igreja de Vitória, na primeira igreja de Vitória. Você tem o pastor Samuel Vieira, que é um grande pastor lá em Anápolis, né, tem vivência até de plantar igreja fora do Brasil. Temos o pastor Carlito Paz, que plantou a igreja da cidade aqui, Batistão, né, em São José dos Campos. E temos também pastor Ko, que é um pastor coreano, e teremos também a palavra da nossa irmã Eleni Vassão, uma palavra carinhosa, uma palavra de conforto e de orientação, principalmente para o público feminino, né? O reverendo Augusto montou uma caravana com mais de 20 pessoas para participar do congresso. E olha, a expectativa da turma é grande. Eu estou levando uma caravana de 23 pessoas para o congresso e todo ano que tem um congresso eu faço questão de levar o máximo de líderes que a gente pode levar, tendo em vista a grande relevância que o congresso, desde 2017 que nós estamos participando, tem sido aqui para nós no Vale do Ribeira. A partir desse congresso de 2017, nós plantamos igrejas, a igreja cresceu, foi revitalizada e nós estamos vivendo tudo isso que vocês nos ensinam aí, estamos vivendo aqui no Vale do Ribeira. A minha expectativa com relação a este congresso é justamente o tema do congresso que me chama a atenção, de honrar e encorajar os trabalhadores da seara. Como precisamos disso aqui em nosso Vale do Ribeira e certamente por toda parte onde os trabalhadores estão se dedicando ao reino de Deus. Este congresso é diferente dos outros. Ele tem como principal público-alvo pastores, missionários, evangelistas, líderes de ministérios que precisam ser encorajados no trabalho diário nas igrejas. Promovido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros, o evento acontece entre os próximos dias 12 e 14 de maio, aqui na IPP. Esse congresso ele é feito para todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja, começando pelos pastores, os missionários, os oficiais, pessoas que são líderes de ministério, né? Porque a pandemia afetou a igreja no seu todo. E agora nessa retomada, esse congresso visa dar uma palavra de encorajamento, de consolo, de perspectiva, de novos sonhos, né? Eu creio que a igreja ela marcha vitoriosamente. Eu creio que a igreja ela está saindo dessa pandemia muito mais dependente de Deus, muito mais crente. Então, se você está desanimado, se você quer receber uma carga aqui, uma overdose de encorajamento, venha para o encontro. Não importa se você... Não precisa você ser oficial ou ser alguém, um pastor ou presbítero. Se você é membro de igreja e precisa de uma palavra de encorajamento, venha participar conosco. Ainda dá tempo de fazer a inscrição e investir no seu ministério. É só acessar o site www.plantacãodeigrejas.com.br.
dá uma olhadinha lá, tem bastante informações, tem os horários, né, das palestras, de como vai acontecer, lá tem os palestrantes, lá tem os temas que vão ser abordados nas oficinas. Então vai ser, é uma bênção. Você clica lá em inscrever-se, o valor é um valor irrisório comparado aos congressos que a gente vê em todo o Brasil, né? Só para ajudar no custeio aqui das despesas. E esse congresso são para as pessoas que sentem a necessidade de serem encorajados, né? A gente olha esse período de pandemia aí, como isso afetou, né, o nosso psicológico, nosso emocional. E a gente vê muitas pessoas ainda desanimadas da vida, né? Muitas pessoas que ainda estão desencorajadas, né? Então, esse congresso são para essas pessoas que estão precisando desse ânimo, né? Dessa bomba de energia aí, espiritual, para a gente continuar a viver, continuar a lutar e continuar a fazer a obra de Deus, porque no final das contas é isso que foi para isso que nós somos chamados, né? Para adorar a Deus e para glorificá-lo e fazer o nome dele conhecido. Então, vem aqui, vem fazer parte com a gente aqui desse congresso e que Deus fale grandemente aos nossos corações nesses dias. Se inscreva rapidamente, acessa lá o site, não perca essa oportunidade de se aprofundar mais e afiar o machado, né? Para aquilo que o Senhor quer afiar, ser um instrumento afiado nas mãos do Redentor para aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Né? Lembra que foi postado no Stories que edificam ontem, permanecer firme e preparado, né? E é isso aí. E eu quero falar para você se preparar, porque tem uma viagem aí inesquecível, né? Que pode ser inesquecível caso você venha fazer para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso querido pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Assiste esse vídeo comigo antes de eu falar mais detalhes sobre ela. Maravilhoso, né? A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro. Como eu falei antes com o reverendo Arival Dias Casimiro. E ficou com dúvidas? Quer mais informações? Anote os telefones aí. Entre em contato com o WhatsApp, pelo WhatsApp, né? 015 99 651 3613 ou 15 99 155 5122. E vamos de mais matérias sobre notícias, não é? E quando a gente pensa que a capelania e gente cuidando de gente, né? Quando a gente pensa nisso, tem um trabalho que é referência. É a Casa do Aconchego. A equipe do Notícias do Bem visitou o local. E eu quero convidar você para ver um trechinho da reportagem que a gente vai apresentar para você aqui no Manhã IPP. Inaugurada em 2008, a Casa do Aconchego oferece atendimento integral às famílias das crianças enfermas durante o tratamento nos hospitais de referência da região. São dezenas de voluntários que trabalham com amor e dedicação. Casa do Aconchego começou como uma necessidade gritante das mães das crianças internadas nas UTIs do Instituto da Criança, do HC, que vinham de lugares muito distantes, não tinham onde lavar a roupa, não tinham um local de aconchego sequer para chorar,
pelos seus filhos que estavam em estado muito grave e também não tinham um local para poderem recostar a cabeça, além de uma poltrona que estava no quarto daquela criança. E essas mães ficavam meses naquela situação. Outras mães que também vinham de lugares distantes em ambulância para colher exames, para fazer quimioterapia, radioterapia e também precisavam de um prato de comida quente. Então surgiu a necessidade visível da Casa do Aconchego. Mas o grande diferencial da casa mesmo, e que eu sempre escuto das mães, é que aqui na casa existe um clima, uma luz diferente. E eu gosto sempre de frisar para essa mãe, como aconteceu hoje, que esse clima, essa luz tem um nome, que é Jesus Cristo. A grande diferença que a casa tem é que nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas o que nós queremos que a família sinta aqui é o amor de Deus por ela, é o cuidado de Deus por ela. Então, para isso também, além da devocional diária, que acontece com os hóspedes, acontece também um culto todo sábado. A gente tem um rodízio de igrejas que se oferece para estar aqui fazendo culto com quem está hospedado. Em todos esses anos, a casa tem se mantido com doações. E olha que o alimento de cada dia nunca tem faltado. Com certeza, a Casa do Aconchego é um projeto do Senhor mesmo e conta com a provisão dele, porque ele é o Senhor da casa, ele é o dono da casa e ele não tem permitido que nada nos falte. Nos mínimos detalhes, ele tem suprido de uma maneira maravilhosa. Todos aqui podem sentir a presença de Deus, porque ele está muito aqui conosco, atendendo a todas as nossas orações e as nossas necessidades. Que maravilha, que bênção, né? Esse trabalho realmente é emocionante. Cada conversa com a Eleni, a gente não tem como não se emocionar e não chorar. É um cuidado de Deus, as pessoas podem sentir o cuidado de Deus, né? E vamos lá para a parte muito esperada do nosso programa, que é a conversa com nossa convidada de hoje. Para quem não conhece, é a primeira vez no canal, primeiramente, sejam bem-vindos, né? Bem-vindo, bem-vinda. E vou apresentar para vocês que muitas pessoas já conhecem a Carol Basso. Ela é esposa de Ângelo Basso e mãe dos gêmeos Miguel e Gabriel. Ela é formada em jornalismo, mestranda em teologia histórica, professora de história da igreja e diretora da escola Convergência, uma escola de teologia online. Atualmente, ela mora na cidade de Montemor, interior de São Paulo, onde auxilia o seu marido na igreja cristã Convergência. Quero dar muito bom dia para Carol. Bom dia, Carol. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Ai, que benção. Nossa, a gente que fala, né? A gente que diz, especialmente para tratar desse tema com tanta propriedade, né, Carol? Esse tema que fala muito aos nossos corações, né? Eu já queria começar pedindo para você falar para a gente a importância da gente falar desse tema, né? Hoje o tema é Mães por Adoção e você, né, que adotou os filhos do Gabriel, né, e o Miguel, né? Isso. Fala pra gente. Então, Lídia, esse é um assunto para nós, principalmente que somos cristãos, é um assunto essencial porque é parte, igual você falou no início do programa, né? É parte da doutrina cristã, né? Jesus, a Bíblia fala como o Pai nos adotou em Cristo. Então, para nós já deveria ser normal esse assunto. Mas na prática ele ainda é um tabu para muitas pessoas, é um assunto desconhecido. Então acho que a gente precisa começar a falar, principalmente nas igrejas. Se tem um grupo que mais deveria de praticar ou incentivar ou apoiar a adoção, é a Igreja de Jesus. Como você definiria a adoção, Carol? Eu defino como uma outra forma de ter família. Eu, inclusive, Lídia, eu sou adotada também. Eu fui adotada com 3 dias de vida. Uau. Fui adotada. Então, eu sempre conto pro pessoal que, pra mim, desde pequena, a adoção era uma coisa tão normal, igual pessoas que
eu tive parto cesárea e eu tive normal. Para mim, as famílias eram formadas dessa forma: filho biológico, filho adotivo. Não tinha, não era algo estranho para mim. Então, por isso, quando eu casei, já era algo da pauta familiar. Assim, eu e meu marido, a gente já conversava sobre isso porque era normal. Então, para mim, a adoção é uma nova forma, uma outra forma de constituir família. Não é isento de dores, porque eu acho que a adoção tem muito a ver com... É impossível falar de adoção sem falar do pecado, né? Porque hoje a gente adota por causa de problemas, seja os pais que morreram e a criança ficou órfã, seja crianças que foram destituídas dos pais porque tiveram maus tratos. Então tem uma dor ali, né? Tem algo negativo ali. Mas a adoção também diria que é um sinônimo de redenção. A gente vê um processo de Deus redimindo a criança, redimindo a família e transformando uma nova história ali, né? E por que você, na sua opinião, assim, por que você acha que muitos cristãos ainda não entendem essa questão? É bem complexa essa pergunta, né? Mas eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Bom, em alguns lugares existe preconceito mesmo, até uma teologia errada. Olha. Por exemplo, sendo bem franca com você, eu já recebi muitas perguntas no Instagram sobre assim... E as maldições hereditárias da criança? Eu vou adotar uma criança que os pais eram viciados em drogas, ou sei lá, enfim. E as maldições hereditárias, como é que vai ficar isso? Uma teologia errada, né, que produz um certo tipo de medo ou um fatalismo. A criança veio dessa família, então ela está fadada a viver igual aos pais e nada vai mudar isso. Então, uma espécie de teologia errada misturada com preconceito. Existe muito, muito, muito isso. Então, esse seria um ponto. O outro ponto que eu vejo é falta de conhecimento mesmo, sabe? Eu mesmo, Lídia, quando eu fui adotar, eu queria ter adotado um bebezinho de início. Só que eu conheci famílias que adotaram, que a gente chama de adoção tardia, que é a adoção de crianças mais velhas, né? Que são os menos desejados aí na lista. E pra mim foi tão bom conviver com essas famílias, porque tirou todo tipo de preconceito, ou assim, desconhecimento. E eu vi que, nossa, é possível, é normal, é legal. Então acho que hoje ainda falta no Brasil isso, as pessoas conhecerem, porque quando elas conhecem, e exatamente isso acontece. Depois que a minha amiga adotou e eu conheci, eu me abri para adoção. E pessoas que estão ao meu redor também se abriram por causa disso, do conhecimento. Então, como a gente tem poucas pessoas adotando na igreja, ainda é tipo assim, nossa, será que isso dá certo? Tem medo, né? E no Brasil, tem até uma análise sociológica. A adoção no Brasil, ela tinha muito a ver com aquela questão, sabe? Eu vou pegar esse menino ou essa menina para me ajudar em casa. É uma adoção, tem um nome específico que eu não lembro agora. Mas você não adotou para ele ser um filho, igual você falou ali no início do programa, na meditação do reverendo Hernandes. Eu não tô adotando ele para ter meu sobrenome, para ter a minha herança, né? Para ser honrado. Não, eu tô adotando para ele estar aqui junto com a família e trabalhar, sabe? Quase que o filho da escrava, o filho da empregada doméstica, que no Brasil a gente teve muito isso no passado. Então as pessoas ainda encaram dessa forma. Eu vou adotar para ajudar. Que inclusive, Lídia, olha que coisa interessante. No islamismo, a adoção não é permitido. Não é permitida. Nossa, Por quê? Você não pode adotar uma criança e colocar o seu sobrenome nela. A adoção de verdade mesmo, completa. Ela te chamar de pai, porque isso é incompatível com a realidade, segundo eles, né? Então, o que você pode fazer? Você pode trazer essa criança para o seio familiar e cuidar dela, mas oficialmente não vai ser seu filho. Olha, e é isso que aconteceu muitas vezes no contexto brasileiro, era as pessoas trazerem a criança necessitada, cuidava dela e tudo, mas não tinha o direito de chamar de pai, não tinha direito à herança, não era uma adoção completa. E aí essa criança, às vezes, por N problemas, que totalmente a gente entende, né? Geravam problemas psicológicos, enfim, e depois dizia, a adoção sempre, a criança vai ser problemática. Então existe esse preconceito aí, como se a culpa fosse da criança adotada e não do meio, do cenário que a gente estabeleceu ali para aquela criança ser reinserida na família, ter amor, ter cuidado e tudo mais. Então acho que no Brasil ainda tem muito desconhecimento e preconceito por causa das histórias do passado, né? Perfeito, muito bom esses pontos, muito bom, muito bom. E eu acho que para nós cristãos ainda o ponto mais crucial, que foi o que você colocou, é sobre a falta de entendimento das escrituras, né?
errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a gente assimila a adoção, a gente, né? E outra, quando você quebra esses paradigmas também, dá vontade, né? Você começa a se abrir para o que Deus faz e você, né, transmite essa alegria para gente. Você que tem a experiência de adotar 2 filhos, né? Que nem parece que, sabe, é tão amor assim que não tem como dizer. Se a gente não soubesse da informação, a gente jamais falaria. Parecia que saiu de dentro de você. Enfim, é um amor tão grande, tão infinito, que é quando a gente entende o amor de Deus, né, Carol? É muito bonito isso. Tem um livro que eu li, Lídia, recentemente, chama Adoção. Esqueci o subtítulo, mas é do Russell Moore. Esse livro mudou minha vida porque ele faz um apanhado nas escrituras, por exemplo, sobre José. A gente nunca parou para pensar sobre José, o pai de Jesus, né? O marido de Maria. Ele foi um pai por adoção. É verdade. Né? Biologicamente e tal. Então ele vai colocando como que a Bíblia mostra essa questão da adoção e a própria doutrina da adoção. E a questão do evangelho, né? Se Deus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele nos transformou, se o evangelho é capaz de transformar as pessoas, como que ele não vai transformar a vida de uma criança que tem uma história, sei lá, bem negativa, de traumas, enfim. Como que não é possível isso? Então, quando a gente tem essa, igual você falou, a questão lógica, né? Esse entendimento do evangelho muda tudo. Eu tenho até um testemunho para dar, porque quando o meu marido, a gente foi num orfanato, conversar com as psicólogas e tal, você tem o direito de dizer, né? Eu quero ou não quero essa criança. Igual você falou, mãe por opção. Talvez uma gravidinha, ela não tem o direito de escolher, assim, qual filho vai vir ali. Eu tive o direito de escolher. E não é fácil, é bem difícil isso, mas... E meu marido falou assim, a hora que eu escolher eu não volto atrás. Porque é igual Deus conosco. Meu filho pode fazer o que for, ele vai quebrar a casa. Se ele quiser me matar, porque o povo tem medo disso, né? Apesar que a menina que matou as mães, a mãe e o pai não era adotada, né? Mas o povo tem medo disso. Meu marido falou, eles podem fazer o que for, mas vai ser pra sempre, sabe? Igual o evangelho. Deus nos salvou e é pra sempre, assim, não tem como. Então foi também uma parte teológica que nos fundamentou como família. E eu acho que as crianças sentiram isso no processo, sabe, Lídia? De que a gente olhou pra eles e falou, é pra sempre, não existe possibilidade. Vocês podem ser desobedientes, pode ser tudo, mas agora é filho pra sempre. E a gente teve um retorno muito legal deles em relação a isso, na adaptação. Dá pra ver que essa adaptação, esse relacionamento, né, gerou aí esse resultado das carinhas que a gente olha, né, essa família linda, assim, e contagia o amor, assim, contagia mesmo, pela foto, imagina pessoalmente. Olha só, isso que você tocou, Carol, é um ponto muito interessante, que é sobre a preparação, né, eu acho que antes de tudo a gente tem que preparar o coração, né, mas fala aí, como que é a preparação como é que a gente pode desenvolver melhor e chegar, porque você tocou num ponto que nunca mais vou esquecer isso, fenomenal, lindo, a comparação do que o seu marido falou, assim como Deus nos escolhe, eu não vou voltar atrás. Isso é lindo demais, gostei, valeu. E é bem Mas fala importante, sobre a preparação. Porque no Brasil a gente tem os números mais altos de devolução de crianças, é bem triste isso, né? Você tá brincando, eu não sabia disso. A gente tem casos... Eu nunca esqueci, eu tava na Bahia, eu peguei uma revista Isto É, e tava lá falando exatamente isso. O Brasil é um dos países que mais tem números de devolução de adoção. Pessoas que adotam, não estão preparadas, né? E acabam devolvendo a criança. E as histórias eram absurdas, assim. Ele não gosta da minha comida. Ele briga com o irmão, que é meu filho biológico. Enfim, e tudo isso é exatamente o que você falou. É problema de preparação para adoção, né? Acho que muita gente entra de forma ingênua no processo, que igual eu falei, né? A gente está lidando com histórias tristes, né? Histórias tensas, principalmente no Brasil. Então é bem importante. Vou falar o que me aconselharam, né? E eu segui muito bem esses conselhos. O casal precisa sentar e conversar porque está adotando, porque às vezes é uma necessidade de, eu estou carente, eu quero um filho para me satisfazer. Não, a ideia é adotar porque está transbordando amor, não porque está faltando, né? Porque é muito complicado você jogar em cima de uma criança uma expectativa emocional, que ela vai suprir, sabe? Aquela super necessidade e tal. Então, porque está adotando
E eu fui muito aconselhada sobre o casal, porque a gente tem o poder de escolha. É uma coisa muito esquisita, mas a gente tem. Então, qual o perfil de criança que a gente vai adotar, que nós somos capazes hoje em relação a financeiro, em relação a emocional, até espiritual, sabe? Sim. Porque você tem várias opções. Você pode adotar 5 filhos de uma vez, você pode adotar um bebê, você pode adotar gêmeos. É um mundo, então realmente, e você tem uma entrevista onde você precisa dar o teu perfil de criança. É menino, é menina? É horrível essa parte, mas eu acho que ela é necessária. Inclusive, eles perguntam até traços, assim, né? Cor da pele, pode ser criança com doenças tratáveis, não tratáveis, traços até, eu lembro que tinha uma pergunta assim, traços negroides, ou seja, super esquisito isso. Nossa. Mas, por outro lado, o casal precisa ser franco de dizer assim, ó, eu consigo ser pai e mãe de uma criança nesse perfil, né? Porque eles vão perguntar, você aceita uma criança com paralisia, com AIDS, com a doença? E ó, vou te falar, Lídia, tem família que adota, e é lindo, sabe? Mas o casal precisa ser franco com suas condições, né? Sim. E diante do Senhor, aquilo que o Senhor tá propondo. Nunca bate certinho, né? Eu coloquei na minha lista, no meu perfil, 2, ou menino ou menina, 6 anos, e os meninos chegaram com 7,5. Então, na hora que a gente conhece, muda muita coisa, né? Então, que legal. Eu abri mão. Então, essa preparação é necessária. Outra coisa que é necessária também é estar junto de pessoas que adotaram, porque assim como a maternidade, nem tudo são flores, os primeiros anos são difíceis, você vai lidar, você quando adota o filho, você adota o filho com a história passada dele, né? Então, a gente tem casos, assim, de crianças que vão roubar, né? Então você vai precisar educar aquilo ali, crianças com acesso de raiva, criança falando palavrão, criança com traumas de abuso sexual. Então você precisa estar preparado para atender aquilo ali, né? Isso com crianças mais velhas. Com os mais novinhos já é outro perfil. Mas é tão lindo quando você conhece famílias que passaram por tudo, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive os primeiros dias muito difíceis, assim, os primeiros meses de adaptação. Mas ao mesmo tempo, passou rápido e foi fácil, porque eu tinha pessoas ao meu redor, eu tinha ouvido histórias. Eles testam, né? Eles testam muito no começo pra ver se realmente o casal vai ficar com eles. Eles não têm, às vezes, linguagem de amor, algumas crianças, né? Mas o fato de eu ver outras histórias foi muito bom pra mim, porque eu aprendi a como lidar com os meus. Então, acho que a adoção é um projeto que você nunca deve fazer sozinho, né? Eu tive apoio de profissionais, tive apoio de amigos e grupos de apoio também, que hoje já existe no Brasil muitos grupos de apoio, que você conhece outras famílias com outros casos, e é muito bom passar esse processo acompanhado. Que coisa linda. Eu quero falar um pouquinho mais do processo, mas antes eu quero só destacar algo que você falou que eu achei interessante, que a motivação, né, tem que ser porque o amor está transbordando e não porque ele está faltando, né? Isso me lembrou, sabe o quê? Vou abrir aqui. Quando eu fui casar, eu casei em outubro, né, recentemente, e aí o presbítero que estava fazendo aconselhamento com a gente, né, de casais, ele falou, por que vocês querem casar? E meu marido falou, porque o amor não cabe mais em nós. Eu achei tão bonito, porque o casamento também tem que ser isso, né? É verdade. E aí me lembrou dessa frase, a gente também, se Deus quiser, um dia a gente, né, tem intenção de adotar, mas eu achei fantástico. A gente tem que fazer essas escolhas quando o amor está transbordando. Eu até ressalto aqui para a gente gravar isso, né? E não quando está faltando. Que coisa linda. E agora eu quero falar do processo, porque eu acompanhei alguns casos de pastores aqui que estavam tentando adotar também. E eles comentaram assim com a gente nos bastidores, né, que foi muito difícil, porque quando fala, se precisar corrigir seu filho, você vai bater, e a Bíblia fala que se precisar dar umas palmadas, e tem, né, aí quase que isso prejudicou no processo de adoção, enfim, até pelas crenças, né, que nós temos, até dificultou um pouco, Sim. né? Como foi para você Sim. esse processo? Aqui foi até mais tranquilo. Foi tranquilo para mim. Tudo varia muito, Lígia, do fórum, né? Os profissionais. Varia bastante. É um processo demorado, porque eu acho que o sistema de comunicação entre os fóruns, os municípios, ainda é um pouco complexo. Mas, no geral, foi tranquilo. E, na verdade, a gente até conquistou um testemunho bom em relação à cidade, né? Porque o nosso processo foi muito bem. Deu tudo certo.
essa questão até da palmada ou não varia bastante, né, da questão da criança. A gente entende que sim, que é possível, a gente tem uma experiência bem legal em relação a isso, mesmo com os nossos meninos tendo tido uma história pregressa difícil, mas no geral foi fácil para nós. O único probleminha que a gente teve no caminho, que nem se constituiu um problema, é que no meio do caminho eu optei pelo homeschooling, né, na educação das crianças. Para nós, a gente analisou, e foi bem no meio da pandemia, né, acabou que todo mundo fez homeschooling na pandemia, e eu já queria, já gostava, e acabei tomando essa decisão, e eu precisei esperar sair todo o processo de adoção, porque às vezes demora um pouco, né, quando eu ganhei a guarda definitiva, aí que oficialmente eu fiz o homeschooling, porque poderia dar, não é que poderia dar um grande problema, mas poderia atrasar o processo, né, deles verificarem, aquela coisa, e eu não queria esse atraso, porque o processo funciona basicamente assim, você tem os encontros com a criança, quando é mais velha, e aí depois ela passa um período na sua casa, né, no nosso caso foram as férias, e você ganha uma guarda provisória, que aí eles vão aumentando a data. E aí depois eu ganhei uma guarda provisória de meses até vir a definitiva, né, que é o processo final. Quando vem a guarda definitiva, já era, é seu filho mesmo. Eles ganham uma nova certidão que não tem nada ali dizendo que são adotados, sabe? Legal. É 100%, você é igual como se tivesse, oficialmente, como se tivesse um filho biológico. Inclusive, olha que coisa interessante, não tem nada na ficha, na certidão, só tem uma nota assim, dizendo que tem um documento lá guardado. Por quê? Porque quando eles forem casar, eles vão conferir a primeira certidão para ver se não tá tendo casamento entre irmãos biológicos. Olha que interessante. Que bárbaro. Descobri isso há pouco tempo, porque pode acontecer, né? Se encontrar por aí com um irmão biológico e tal. Aí, para não ter esse problema, eles deixam lá registrado só para evitar isso. Achei super legal. Que legal. Nossa, que incrível. E assim, uma coisa que eu estava pensando aqui é uma coisa que desperta curiosidade muito nas pessoas. Como que é o processo de você encontrar com as crianças no primeiro momento, assim, né? E ver e ter esse primeiro contato, que eu acho que é o que, né, esse link, assim, meu filho, né, é ele, conta pra gente. É muito louco isso, porque, primeiro assim, eles ligam, né, primeiro eles ligam pra você e falam o perfil da criança, pra ver se você, legal e tal, nossa, quero conhecer. Eu tinha lido muito livro, assim, muitos relatos, e a maioria dos relatos que eu li é aquela coisa, da mãe que olhou e o coração já, né, amor à primeira vista. Só que no meu caso, Lídia, não aconteceu isso. Eu gosto até de contar, porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas, né? Sim. Eu não tive um sonho, eu não tive visão, o coração não aqueceu, os olhos não brilharam. Eu fui pessoalmente com meu marido, né? A gente foi até a casa de acolhimento, conhecer os meninos. E eu achei os meninos super legais, assim, eu gostei deles, super engraçados. É muito interessante porque já era eles ali, sabe? O jeitinho que hoje eu relaciono com cada um, já tinha ali a personalidade de cada um. Eu gostei deles, mas não foi aquele super, sabe? Meu Deus, é isso. E foi muito engraçado que a gente saiu da casa de acolhimento, eu e meu marido, eu fiquei tão nervosa com isso, porque eu tava esperando vir o clique, né? Que legal. O coração aquecido. E não veio, eu falei pra ele, meu bem, agora... E aí meu marido foi tão especial assim nesse processo, porque no começo eu fui corajosa, mas depois ele que foi toda a estrutura de apoio. Uau. Ele falou assim, a gente estabeleceu um perfil, e eles têm o perfil, não tem nada neles que diz assim, não. Uau. Nada do que a gente tinha conversado antes, tá? Porque antes deles, olha que interessante, ligaram pra gente oferecendo um encontro com um trio de crianças, 3 irmãozinhos. Uma graça, até conheço eles até hoje. Só que não dava pra gente, por quê? Isso é legal a pessoa saber. Eles eram de um contexto da nossa cidade, que os pais eram muito violentos, tinham sido presos, então eles corriam risco de segurança aqui. Eram crianças que precisavam mudar de cidade. Ia ser um risco pra nós e pra eles, entendeu? Tem uma família perto que era muito perigosa. Então a gente, de início a gente falou, não, o melhor pra essas crianças, de forma sábia, a gente olhou, não é ficar com a gente. Então a gente decidiu. E eles foram adotados por uma família incrível em outro estado e tal, foi super legal. E dos meninos não tinha nada disso, tava tudo livre, assim. Então o Ângelo, meu marido, falou, eu acho que a gente tem que obedecer o que Deus falou pra nós,
é um mandamento de Deus ter família, a gente decidiu pela adoção, não tem nada neles que diz não, a gente gostou deles como crianças, tem um monte de desafio em relação a eles, vamos. Então foi bem racional, Lídia, não foi romântico. E eu fiquei com medo. Eu falei assim, e o amor? Porque eu falava assim, a mãe acha o filho a coisa mais linda do mundo, eu não achei ele as coisas mais lindas do mundo, o coração da mãe é aquele coração incrível. Eu fiquei assim, desesperada. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu peguei a experiência de Maria, né, quando o anjo vem falar pra ela que ela vai ficar grávida de Jesus. E ela responde assim, eis aqui a tua serva, seja feita conforme a tua vontade. E eu falei, Senhor, eis aqui a tua serva. Se é isso que você quer, você vai me dar o amor. Vai surgir. E essa é a minha experiência, Lídia, que surgiu. Surgiu mesmo. Não foi de uma hora para outra. Foi um amor que Deus foi cultivando em nós. Hoje eu contando essa história, eu fico até emocionada. Porque eu tenho uma paixão louca por esses meninos, assim, que eu fico, meu Deus. Hoje eu acho as coisas mais lindas do mundo. Eu fico pensando que vai ter um monte de menina querendo casar com eles. Porque eu acho eles muito lindos. Eles são mesmo. Mesmo. Então a minha experiência de adoção foi de ver o que Deus fez comigo. Não só com eles, né? Porque a gente percebe o amor deles por nós. Mas de ver o quanto que o amor cresceu, quanto que Deus operou esse milagre, sabe? Essa conexão mesmo. Porque depois eu descobri, né, que várias mães com filho biológico, nasce o neném, elas acham feio. E depois o neném vai ficando bonitinho, elas vão achando ele bonito e vai desenvolvendo esse amor. Quantas mães no biológico têm depressão pós-parto e tem a crise de não conseguir amar o filho? Então eu fui vendo que assim, que é a vida normal, que isso acontece não só na adoção, mas numa maternidade biológica mesmo, né? E é incrível, assim, quando você deixa Deus agir, Deus realmente faz milagres, assim. E eu creio que tem muitos relacionamentos que são assim, né, por adoção, que são, às vezes, tem um relacionamento entre pai e filho muito melhor, às vezes, que filhos gerados, né, é impressionante isso, né, tem histórias, assim, a gente sabe, né. Isso acho que tem a ver com a questão da decisão, né, que na adoção você tem essa oportunidade de decidir. Eu decidi por vocês, a gente fala, né, a gente decidiu por vocês. Nossa. E o contrário também é verdadeiro, porque no caso da adoção tardia, a opinião deles importa. Que interessante. Autenticou, sim, no Brasil, graças a Deus eles têm trabalhado muito isso. Se a família quiser, os pais quiserem e a criança não quiser, a adoção não é feita. Uau. Então eles tiveram que ser entrevistados e eles falaram, não, a gente quer. E aí a psicóloga analisa e fala, não, foram feitas conexões aqui, foi estabelecido relacionamento real. Uau, então é a escolha dos dois, né? Eu escolhi por você e você também me escolheu. Então acho que isso é mais intencional, né? Eu acho fantástico. Isso me lembra também o Salmo 139:16, que fala que Deus escreveu todos os nossos dias antes mesmo que nenhum deles houvesse, né? Eu acho lindo essa soberania de Deus, assim, nos detalhes. Depois a gente vai entendendo, né? Ô, Carol, e tem fotos aqui dessa família linda que eu fiquei emocionada, compartilhei até nos grupos aqui que eu tenho, que eu disse, gente, olha que coisa mais linda, vamos mostrar as fotos aqui. Só, Gu, me fala, porque eu preciso ver qual foto que está aí. E eu mandei só algumas, depois travadinha aqui, mas são lindas. Espera aí que deu uma travadinha aqui. A gente já vai colocar as fotos. Enquanto isso, Carol, eu queria te perguntar, te dizer também que se tiver algo importante que eu não perguntar aqui, por favor, eu digo que aqui o nosso diretor é o Espírito Santo de Deus, deixa ele te usar. Mas se tiver alguma coisa que eu não perguntei, nos deixe saber desse momento tão importante para falar as vidas aqui. E assim, eu queria saber, eu sei que você já falou alguns, mas qual um momento, assim, algum momento que tenha marcado? Eu sei que você deve ter todos os dias algum que te marca, né? Quando a gente medita dia e noite no Senhor, todo dia tem algo que nos marca, né? Mas algum que você gostaria de compartilhar, assim, de amor entre vocês, de Deus, assim, amor entre vocês na sua família depois dessa adoção? Eu e meu marido, Lídia, a gente estava casado há 9 anos quando os meninos chegaram, né? A gente já tinha escolhido a adoção antes, mas eu estava na melhor fase da minha vida, né? Casada, ministério indo super bem, crescendo, dormia a hora que eu queria, acordava a hora que eu queria, viajava. Então, assim, eu não
sentia falta de nada, assim, né? Vamos dizer, eu tava muito bem. Mas eu sentia falta da bagunça da família, sabe? Eu gosto muito de gente, então eu sentia falta disso. Mas é muito interessante porque a maioria das pessoas, quando olham os meninos, né, o pessoal até falava, nossa, esses meninos são muito abençoados, foram adotados pelo Ângelo e pela Carol, nossa, que os pais são maravilhosos, mas eu tive muita experiência do contrário, assim. Uau. O pessoal fala, a Carol e o Ângelo salvou os meninos, mas na verdade eles nos salvaram, né, de muita forma. Estou usando salvar aí, vocês entendem, né, não estou falando da salvação da alma, assim, mas nós dois fomos muito abençoados, até com os desafios dele, sabe? A gente cresceu muito. Tanto, muita gente fala assim, chegou um filho, atrapalhou o casamento. Para nós foi o contrário. A gente precisou depender mais do Senhor. A gente precisou ter uma conexão maior um com o outro. Então, até os problemas foram assim um palco para Deus se revelar mais para nós, sabe? E estabelecer uma conexão melhor do casamento. Eu e o Anjo, a gente fica brincando assim, que no casamento tem uma fase que é muito bom, né? Que você, um e o outro, a gente tá se amando, né? Mas tem uma fase que é assim, os dois estão amando uma coisa juntos. E a gente experimenta isso. Nossa, amor, olha que lindo que ele tá fazendo. Olha como ele cresceu, olha como ele mudou. Então é muito gostoso pro casal isso também, né? E da mesma forma, assim, na experiência com Deus, a gente vê o que Deus tá fazendo na vida deles. É assim... Porque assim, Deus trabalha na nossa vida, beleza, e a gente vê Deus trabalhando na nossa vida, mas ver Deus trabalhando na vida dos nossos filhos é uma outra experiência espiritual, sabe? No caso deles, que chegaram com tantos problemas, com tantas dificuldades, eles eram quase assim os piores da casa de acolhimento, eles tinham muitas dificuldades, e essas mudanças é um privilégio, sabe? Você vê Deus trabalhando, agora a gente tá orando mais pontualmente pela conversão deles, né? Porque muita coisa ali na moralidade já foi transformada, no aprendizado, mas a gente está orando agora pela conversão da alma ali, de cada uma mudança, um encontro real com Jesus. Então é uma experiência, assim, incrível. A maternidade para mim tem sido a melhor experiência de toda da minha vida, por isso que eu não tenho nem peso na consciência de parar de trabalhar ou diminuir meu trabalho, porque é muito recompensador, assim. É trabalhoso, mas é recompensador. Nossa, e você tocou num ponto muito legal, que os meninos não são convertidos, né? E adotar depois de mais crescidinhos assim, né? E isso é a coisa mais incrível, porque isso a gente faz pelo próximo na vida, né? O Cristo fez pela gente, né? E isso é muito bonito de ver, porque talvez muitos pais cristãos que pensam em adotar, talvez tenham isso como barreira, e muito pelo contrário, aí que tem que ser uma motivação, não é verdade? Sim. Sim, é um desafio, porque, por exemplo, meu marido é pastor, né? Pastor sênior, então tem aquela questão da família pastoral. Ontem eu estava compartilhando isso com uma amiga, né? Eu sou uma pessoa que eu tendo a me preocupar muito com o que os outros pensam. E aí adotei 2 meninos que, assim, eles aprontam demais. Então, aqui nem tem a possibilidade daquela coisa de filho de pastor ser certinho, porque eles já chegaram tudo bagunçado. E isso me ensinou muito, sabe? De não se preocupar com o que os outros pensam. Olha isso. Deixa isso pra lá. Está sendo minha maior desconstrução, tá sendo isso aí. Porque eu sempre fui a certinha, a que produz melhor, que entrega tudo certinho e tal. E eles não são assim, por causa do histórico, né? Assim, essa questão de família pastoral não existe. Mas eu cheguei até no momento de falar assim, eu tô correndo atrás de muitas coisas, né, que eles não conseguiram desenvolver na primeira infância, como, por exemplo, aprendizado, escola, alfabetização, tudo isso. Mas chegou um momento também de eu ficar diante do Senhor e falar assim, Senhor, mesmo que eles não sejam os melhores na escola, os melhores no esporte, os melhores na música, eu não quero nada disso. Eu quero que eles sejam convertidos, eu quero que eles tenham um relacionamento real com você, eu não quero performance ou produtividade. Então, e isso eu aprendi com eles, sabe? É o que eu tô aprendendo com eles, que eles estão me ensinando. Então, a adoção é uma mão de via dupla. Eu não só tô dando pra eles, eu sei que eu tô transformando a vida deles, né? Eu sei que eu tô redimi a história deles, mas eles também estão redimindo a minha, com certeza. Uau! Que coisa linda, o amor de Deus, o amor de 2 vias, né, mão dupla. E é interessante que também tem pastores que têm filhos biológicos e depois, né, também dão trabalho mais tarde, enfim, né, isso aí não é a gente que controla, isso é Deus, né. Não é, isso. Né.
E ontem a gente teve uma entrevista aqui de aula de música do ABBA, né? E aí eles falando que é para crianças, né? É até aberta uma instituição e é gratuito, né? Para as crianças lá da comunidade que querem fazer as aulas. E aí tinha um menino que ele era muito rebelde, muito rebelde, muito rebelde. E ele passava pelas aulas e não se identificava com nenhuma. Passou por várias aulas de vários instrumentos diferentes, até que chegou um que ele conseguiu mudar, assim, virou, acho que era flauta, não sei qual instrumento que era. E ele virou, assim, e aí ele concentra, ele ama e começou a mudar todas as áreas da vida dele. Então, às vezes, né, é muito bonito que Deus faz, assim, é quando a gente menos espera, a gente não está no controle, né? Isso é lindo de ver, né, Carol? É verdade, e a maternidade é exatamente isso, a gente faz, né, busca excelência, mas está fora do nosso controle. Totalmente. Que coisa linda. Temos as fotos. Vamos lá ver essas fotos lindas. Eu estou emocionada com essas fotos. Vamos lá colocar na tela. Tá na tela, tá aí aparecendo. Quer comentar, Carol? Isso aí foi o aniversário deles, o último aniversário, né? Quando eles fizeram 9 anos. Já estavam grandinhos. E eu senti que foi um ciclo, sabe? Que já tinha mudado, a adaptação já tinha passado. Então... Nossa, já foi um tempo bem gostoso mesmo. Eles são gêmeos, né? Eu falei isso, né? A gente fez um acampamento, isso aí, a festa foi um acampamento à noite. Uau, que demais! Olha outra. Aí são meus pais e a minha sobrinha, então é um processo muito legal na adoção, porque assim, tem toda a adaptação com os pais, né, com o casal, mas também tem com a família. Eu tenho até uma experiência bem legal com a minha sogra, que ela foi bem honesta, assim, com Deus, ela falou, Senhor, não conheço esse negócio de adoção, Carol e o Ângelo estão adotando, e eu não sei se eu vou conseguir amar, não sei. E ela teve uma experiência com Deus, que o Senhor falou com ela, o mesmo sangue que corre nas suas veias, é o sangue que vai correr na deles, né, que é o sangue de Jesus. E nossa, ela é uma avó apaixonadíssima, então essa experiência também da adaptação da família como um todo, né, desse acolhimento é muito legal. Caraca, eu emocionei agora, Carol, não tenho como negar. Olha, e essa daí do acampamento também, né? Olha, cara, gente, com meu marido junto. Que família linda, Carol, meu Deus do céu, meu Deus, que coisa linda. Eles chegaram com 7 anos e meio, eu não consegui te mandar a foto a tempo de quando eles chegaram. Eles mudaram muito, é incrível como vai mudando o rosto, tudo. Eles eram tão magrinhos, é falta de cuidado, né? Então o amor muda até o físico, a gente fica, minha mãe fala, meu Deus, esses meninos mudaram muito, eu fico impressionada. É uma mudança, assim, incrível. E isso tem a ver também com o que a Sandra Dantas comentou aqui, ó. Carol é uma mãezona, é visível, parabéns. Olha que lindo. Obrigada. Muitas pessoas participando, o Rafael ficou de olho nos seus livros, Rafael Gama aqui, ele é historiador, né, é doutor em história da igreja, é muito bonito, e ele falou, a convidada tem bons livros na prateleira. Ai, Rafa, isso é engraçado. Carol, e tem a questão, tem outro link também que eu queria ver depois, eu vou ver no outro link. Deixa eu já ver agora, porque tem mais pessoas participando aqui. Queria agradecer também a participação. A Creuza falou que bênção essa live. E tem uma filha enteada que amo de paixão. Gostaria de compartilhar com uma amiga que não é evangélica, está esperando a adoção há meses. É possível? Sim, Creuza, pode compartilhar, depois essa live vai ficar salva. Pode compartilhar. E quais as dicas que você dá, Carol, para quem está esperando, né? Porque às vezes fica ansiosa, enfim, não sei, às vezes o processo não é aprovado, eu já sei de casos. Tem casos que não é aprovado, tem casos que demora bastante, dependendo do perfil da criança pode demorar bastante, né? As dicas que eu dou é aproveitar esse tempo para se preparar. Boa. Eu acho que foi no meu caso, assim, eu acho que eu me aproveitei, eu li bons livros, eu li relatos, li histórias, e também não só da adoção, mas da maternidade em si, sabe? E já que a gente está falando com o público cristão aqui, eu me sinto muito à vontade para dizer que a gente precisa se preparar espiritualmente. E não só para adoção, para quem vai ser mãe ou pai. Porque cuidar de um ser humano é uma exigência muito grande, assim, né? E o ser humano é uma caixa de surpresas. E realmente é só o relacionamento com Deus, fundamentados no Evangelho, que a gente vai conseguir ter suporte para viver tudo isso de uma forma saudável, sabe? Exige de nós bastante, né? É uma nova fase da vida que a gente vai amadurecer e vai crescer. Então eu falo muito para as pessoas que estão próximas a mim, que vão adotar,
se preparar, né, na questão da adoção, mas de aprofundar seu relacionamento com Deus, sabe? Amém. Aproveitar isso como um desafio para se aprofundar, porque é igual aquela parábola das virgens, né? Das 10 virgens, as que tinham óleo e as que não tinham. É exatamente sobre isso. Tá falando sobre a volta de Jesus, né? Mas vou usar isso aí como um exemplo. Será que a gente tem óleo suficiente, né, para manter a nossa chama acesa para quando vier os desafios, né? Quando vier os desafios a gente vê Deus atuando? Ou será que a gente está com pouco óleo? Então aproveitar esse período aí para se preparar, para estar conversando com casais, se aproximando, convivendo com casais, porque aí nada vai ser com famílias, né, por adoção. Eu tive o privilégio de ter uma amiga bem mais velha que eu, que ela adotou 5 de uma vez, 5 irmãos. Ela adotou o que chamam de os inadotáveis, é aqueles que estão na lista que, assim, raramente vão ser adotados. E ela, por um chamado de Deus, adotou. Hoje ela tem um grupo de apoio em Curitiba, onde ela atende pessoas, é um trabalho fantástico. É um homem e uma mulher de Deus, sabe? Caramba, porque realmente precisa de apoio. Então eles trabalham com isso. Chama Grupo Recede, vou até divulgar eles. Com CH, né? CHESSED. Recede, fala Recede, né? Grupo Recede. Então ela me aconselhou demais. Eu tinha uma pessoa para recorrer quando dava problemas, porque são problemas às vezes bem específicos, né, do mundo da adoção. Então tenta estabelecer essas conexões de pessoas que você, uma rede de apoio que a gente fala, né, que você vai poder contar quando tiver momentos de crise. Não, e com 5 ela tem muitas experiências, né, que acho que é impossível ter alguma que você está passando que ela não tenha passado também, né? Mas que passou coisa por todas linda. as faixas etárias, porque era do pequenininho a um adolescente, então foi bem desafiador. Nossa, que atitude! Eles podem ajudar muita gente, né? Muito bom. Se quiser repetir o Instagram deles... Eu nem sei como é que é o Instagram direito, mas acho que é Grupo Recede. Depois eu posso até mandar. Recede, acho que se pesquisar Recede, acha. Tá, ótimo. Vem cá, quero falar do seu Instagram agora e do seu YouTube, seu canal também, porque com certeza as pessoas podem ter muito conteúdo lá que, né, eu já acompanhei, já vi, eu sei que tem muito conteúdo que as pessoas podem ser edificadas, né, Carol? Aí você fala de outros temas também, família, organização do tempo, né? Aliás, eu quero até, né, depois a gente quero falar se há possibilidade de um novo, mas depois a gente fala disso. Mas fala das suas redes pra gente, por favor. O Instagram é Carol S. Bazo, né? Isso, com 2 tô no vezes. Instagram. Vou pedir pra produção pôr na tela também. Eu trabalho com história da igreja, né? Meu trabalho mesmo. Eu formei já em teologia histórica lá no Andrew Jumper. Então é a minha área, história da igreja. Então produzo bastante conteúdo no YouTube. São muitos vídeos de história da igreja. Mas além disso, eu também gosto de falar muito sobre família, educação de filhos, a própria adoção e produtividade cristã e organização de tempo. Então pode me seguir lá no Instagram que eu tô produzindo até mais material. Porque eu passei 2 anos um pouco off por causa do processo com os meninos, né? Eu precisei dedicar bastante tempo a eles, mas igual mãe, né, de bebezinho, eu realmente tirei uma folga. Mas agora eu tô voltando, tanto pro YouTube quanto pro Instagram de forma mais pontual, produzindo conteúdo, e me sinto muito chamada, Lídia, em relação à teologia, né? Teologia para mulheres, de uma forma saudável, equilibrada, e não só teologia acadêmica, mas como que a mulher comum, a mãe comum, precisa de teologia também, né? Como isso afeta as áreas da nossa vida. Então, é a minha linha, assim, eu gosto muito de trabalhar com isso. Fenomenal. Eu lembrei do pastor Arival que diz que o evangelho, ele é não é o Rubem Alves, é aquele ator, eu já vou lembrar aqui, que fala do dia a dia, que ele fala que é pro dia a dia mesmo, para as coisas ordinárias, né? Aquelas coisas mais difíceis, assim, e às vezes não é, né? É fenomenal, gente. Segue a Carol aí no Instagram, Carol S. Bazo, tá aparecendo aí na tela, e também no YouTube, né? Vai aparecer aí na tela. Eu acho que é Carol Bazo no YouTube. Como? Pode falar. Eu acho que é Carol Bazo no YouTube só. Ah, é? Eu acho que é. Bom, eu vou pedir para a produção pôr na tela também do YouTube. Carol, tem uma questão aqui, uma pergunta da Daniela Camila, que perguntou, gostaria de saber quanto tempo eles esperaram para terem os meninos. Eu também estava curiosa dessa informação.
Olha, do dia que a gente foi conversar e fazer a inscrição no fórum, até que eles chegaram, foi mais ou menos, deu 2 anos. Porque varia um pouco, porque você precisa fazer um curso de preparação para adoção, que é bem interessante, que já ajuda a se preparar, né? Fazer as entrevistas, receber a aprovação e tal. Demorou 2 anos. É tempo, hein? É tempo. Mas, ó, foi rápido. Demora mais. Ah, é? É. Nossa. Nosso caso foi rápido porque o perfil deles é mais fácil. Tá. Se você quiser, por exemplo, normalmente eles falam, se você botar para um bebê, você pode esperar 6 anos aí. Mas Entendi. milagres também acontecem, né? É, exatamente. Muito bom. Nelson Rodrigues, que o pastor Erival fala, tipo, a vida como ela é. Nelson Rodrigues, crente, ele fala que o evangelho é o Nelson Rodrigues da vida crente, da vida cristã, né, que o evangelho é ele brincando, né, dos bastidores, abriu aqui sem querer, se ele souber. Contei só pra você, Carol. Mas eu acho legal, porque eu acho que o evangelho é a vida como ela é, entendeu? Tem gente que bota muita religiosidade nas coisas e esquece que o evangelho responde todas as nossas perguntas, as mais íntimas, as mais profundas, né? Eu acho legal esse trabalho que você faz, porque é assim, tem questões, né, do dia a dia que você fala, e agora, né? Não consigo sentir aquele estalo de Deus, assim, que nem você falou, né? Das crianças. Sim. E o evangelho está aí, Cristo está aí presente, né? É verdade, exatamente. Concordo 100% com o pastor. Não é? Carol, se a gente não falou alguma coisa, por favor, nos deixe saber alguma coisa que você gostaria de falar e não falamos, mas eu amei a nossa conversa. Eu acho que Deus falou demais comigo aqui. Eu acredito que quem está assistindo também pode deixar seus comentários aqui, né? Se você gostou também. E foi fenomenal. Deus te usou muito e te usa. E assim, eu admiro demais o que Deus tem feito na vida de vocês. E obrigada, eu quero te agradecer em nome do Mãe EPP, da EPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por você aceitar o nosso convite, dedicar seu tempo precioso para estar aqui compartilhando essa sabedoria que vem de Deus. A sua vida nos edifica muito, né? Eu falo assim em nome de muitas pessoas que eu conversei, que souberam que você estaria aqui com a gente. Nossa produção amou também. É um prazer receber você aqui e queremos te agradecer de todo o coração e pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, sobre tudo isso que a gente falou, por favor. Amém. Eu também quero te agradecer. Nossa, porque sabe que eu sou formada em jornalismo, né? Então eu sinto falta desse mundo de programa, sabe? Vem cá, tá bem, que legal! Então pra mim foi muito gostoso estar aqui. Foi um lazer, foi maravilhoso. Uau, que bem. Mas eu quero edificar os meus irmãos que estiverem assistindo aí, que o Evangelho de Deus é muito poderoso, aquilo que Deus fez conosco é muito poderoso, realmente a luz dissipa as trevas, o poder de Cristo na nossa vida e naquilo que Ele pode fazer na vida dos outros, até dos nossos irmãos, né, que no sentido nossos filhos são nossos irmãos também, né, é maravilhoso. Então eu quero incentivar as mães, os pais que estiverem com a fé meio fraca, a crescerem em fé, em confiança de que Deus quer fazer uma obra maravilhosa em nós e na vida dos nossos filhos, e é um privilégio para nós sermos alvo do amor de Deus, né, e assistir o amor de Deus tocando as pessoas ao nosso redor. Então a beleza do Evangelho, né, para mim eu resumo muito família, maternidade, paternidade, como a beleza do Evangelho, como é lindo ver o Evangelho pegando a gente, pecador feio, e transformando em histórias tão lindas, assim. Eu sou alvo da misericórdia de Deus, assim, quando eu olho que minha vida deveria de ter sido se o Senhor não tivesse me tocado, né, é o quadro mais feio, e Deus fez algo muito lindo, assim, na minha vida, não só por ser filha por adoção, mas como mãe e como filha de Deus, né, principalmente como isso, Deus faz coisas, Deus pinta quadros incríveis, assim, lindos, né, então eu queria só edificar e exortar meus irmãos a essa fé no Evangelho. Faço minhas as suas palavras belíssimas, que talvez eu nem saberia colocá-las com tanta excelência. Que coisa linda, estou emocionada, porque eu me identifico muito. Que mensagem, Carol, obrigada. E só para finalizar aqui, Sara Mello falou, Carol tem que voltar outra vez para falar de Jonathan Edwards. Olha que legal. Eu gosto, hein? Eu também. A Alternativa Digital falou, Carol Basel é uma bênção, Deus falou comigo também profundamente. Ai, que
bênção, obrigado pelo feedback, gente, porque eu acho que sou eu que estou me derretendo aqui. Lá de Esperantinópolis, Maranhão, oração e louvor, falou pão diário, louvado seja Deus, graças a Deus, Carol. Então, quem sabe, né, próximo tema, Jonathan Edwards. É verdade, tinha esquecido desse, ia ser maravilhoso. Uau, gostei, Sara Mello, obrigada. E a gente fica então por aqui, Carol, mais uma vez obrigada, e se Deus quiser até a próxima, né? Deus continue te usando, amém. Muito obrigada, minha linda. Tchauzinho. Até uma próxima, se Deus quiser. Até. Beijo, linda. Ai, gente, que maravilha. Dá aquela respirada assim, né? Deus fala aos nossos corações, Deus é maravilhoso. Eu vou te confessar que, Carol é uma pessoa que edifica muito as nossas vidas. Eu pedi ajuda para o Espírito Santo, porque para dirigir um assunto desse, né? E eu, graças a Deus, ele dirigiu de uma forma tão bela, né? Tão excelente. E agora continua, porque temos mais um testemunho incrível no nosso ponto de vista de hoje, que o Rafael Didrich, pastor Rafael Didrich, já viajou quase todos os países do mundo. Faltam apenas 6 para ele visitar todos os países do mundo. E ele viaja com missões, assim, falando do evangelho, evangelizando. É a coisa mais linda de ver. Nosso ponto de vista hoje, ele vai falar da Califórnia e presta atenção, para o que você está fazendo, continua, não acabou ainda, e veja que coisa linda essa história na Califórnia. Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista Viagem. O meu nome é Rafael Didrich e hoje nós vamos para os Estados Unidos da América. Isso mesmo, mais precisamente na Califórnia. Eu e minha esposa Lídia, nós já estivemos muitas vezes nos Estados Unidos. E a maioria delas foi com os adolescentes da igreja, isso mesmo. Nós levamos vários grupos para a Califórnia, em uma parceria de intercâmbio com a igreja presbiteriana de lá. Quando nós chegamos na Califórnia, a maioria das pessoas pensaram, vocês vieram para Disney ou vocês vieram para algum parque de diversão? E na verdade o fim principal da viagem era um trabalho social. O quê? Fazer trabalho social nos Estados Unidos? Isso mesmo. A parceria que nós tínhamos com a Igreja Presbiteriana da Califórnia era de que eles viriam todo julho para o Brasil e iriam nos ajudar em trabalhos sociais, em construções e coisas necessárias aqui. E todo janeiro os nossos adolescentes iriam para os Estados Unidos. E foi assim, durante pelo menos 7 viagens que nós levamos adolescentes para a América, Estados Unidos da América. Na Califórnia, nós fizemos trabalhos sociais como entregar chocolate quente para os moradores de rua. Eu não sei se você sabe, mas em São Francisco existem mais moradores de rua proporcionalmente do que qualquer lugar do mundo. Isso mesmo. Em São Francisco tem mais de 12 mil moradores de rua para uma população de 700 mil habitantes. Isso é muito proporcionalmente. E lá nós fizemos um grande trabalho com algumas missões que ficam no bairro Tenderloin. Outro tipo de trabalho que a gente fez foi dar a experiência dos adolescentes viverem como um morador de rua. Então eles comiam nos albergues, eles tinham a mesma experiência que um morador de rua teria ali naquele bairro. E foi muito intenso, porque durante 24 horas a gente não escovava os dentes, nós não tínhamos a oportunidade de tomar banho, nós também não tínhamos a possibilidade de comer e comprar comida, nós só podíamos comer aonde eles comem ou pedir comida aonde eles pedem. Foi uma experiência muito intensa para os adolescentes. Depois nós tivemos a oportunidade de trabalhar num acampamento ali na Califórnia. Também tivemos a oportunidade de trabalhar em food banks, que eram grandes locais de preparação de comida para o Sudeste Asiático e países africanos com muita fome. Então a gente fez muitas cestas básicas para esses países e fizemos o pack, né? Empacotamos essas cestas para esses países. Foi uma experiência incrível. E é claro que no final da viagem, aí a gente teria as dicas de turismo que esses adolescentes tinham de aproveitar naquele tempo. E nós fizemos ali tanto a dica de turismo do Alcatraz, que é uma ilha que foi uma prisão, e é uma experiência muito legal, porque você coloca o fone
e houve em português mesmo, tinha em português, na nossa língua, presos falando ali, né? Claro que era o tradutor, mas no texto dos presos, como tinha acontecido a fuga de Alcatraz. E realmente foi muito, muito especial aquele passeio. Outro passeio é do Pier 39, também um passeio muito legal em São Francisco. A Golden Gate, uma ponte incrível que tem ali naquela região. As sequoias gigantes, que são árvores que chega a dar para passar um carro. E era engraçado que nós juntávamos os 16, 17 adolescentes que estavam conosco e nós não conseguíamos abraçar uma única árvore. Tudo isso é criação do nosso Deus e os adolescentes tiveram a oportunidade de ver de perto. A Igreja Presbiteriana de lá nos recebeu muito bem e nós também os recebemos sempre muito bem aqui na nossa nação. Essas dicas da Califórnia são algumas das dicas que nós gostaríamos de deixar para vocês. A Golden Gate, o Alcatraz, também o Pier 39 em São Francisco, e ali você pertinho consegue ir para o Vale do Silício, conhecer a Google, conhecer as grandes empresas do mercado tecnológico, da grande revolução digital, conhecer a Google, Facebook e outras empresas muito criativas que os adolescentes entravam e ficavam malucos. Também dava para você conhecer Stanford, onde eu tive a oportunidade de estudar um curso de Design Thinking. E ali é muito fácil você se inscrever nos cursos e ter a oportunidade também de ter um intercâmbio estudantil, um intercâmbio de aprendizagem naquele lugar. Uma região muito, muito bem preparada para o turismo e que nos recebeu também para o trabalho social. Quem diria, né? Brasileiros fazendo trabalho social nos Estados Unidos? A galera pode até pensar, que loucura, tem tanta coisa para fazer no Brasil, o que eles foram fazer lá? Na verdade era por conta do intercâmbio. E eles aprenderam muito e os americanos ficavam malucos. Falaram assim, brasileiro vindo aqui para trabalhar? Essa eu ia pagar para ver, ia morrer e não ia ver. Mas eles viram e esses adolescentes foram impactados e abençoados com toda certeza. Espero que você tenha gostado das dicas turísticas e também de saber que adolescentes foram lá e cooperaram com a missão do Senhor para aquela nação. Alegria sempre e até a próxima! Alegria sempre, né? Rafael Dedris, pastor querido, muito obrigada sempre por estar colaborando aqui, trazendo essas informações riquíssimas, né? Com propósito, de viagem com propósito para glorificar o reino de Deus aonde estiverem. Que trabalho lindo com os adolescentes também, né? E agora eu quero falar para você que tem criança em casa e sabe como é difícil manter as paredes limpas, né? Sem marca de mãozinhas, pois é. Com as tintas da Qualivinil, a tinta ultra lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Ela tem fácil aplicação, né? Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade na pintura. E ela também tem um ótimo rendimento e um grande poder de cobertura. Então fica a dica aí para você que quer resolver esse problema, né, das mãozinhas lá e limpar fácil, resolver esse problema rapidinho e deixar as crianças até, né? Não tem problema. Pode pintar aí, filho, não tem problema nenhum. Ai, que delícia. Pois é. Qualivinil, né? Trazendo soluções e beleza, conforto, confiança para o seu dia a dia. Acesse aí qualivinil.com.br e a nossa indicação de hoje para você se inspirar, transformar, decorar. Use Qualivinil, qualivinil.com.br. E vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje. Curiosidade, há mais formas de vida vivendo em sua pele do que seres humanos na Terra. É isso. Existem mais formas de vida vivendo na sua pele do que seres humanos habitando a Terra. Você já tinha pensado nisso ou sabia disso? Eu não. Essa certamente é uma das curiosidades mais impactantes do mundo. A população de bactérias em nossos corpos atinge cerca de 150 vezes a população humana, o que significa aproximadamente 1 trilhão de parasitas quase invisíveis
em mais de 500 espécies estão no nosso cabelo, na pele, nas crostas e orelhas. Alguns desses bichinhos estão aqui ao nosso favor, viu, gente? Não pense que eles são só ruins, não. Há espécies de ácaros que vivem nos pelos e nas sobrancelhas, que trabalham na produção e no recolhimento de sebo e oleosidade. Olha aí, você nem imagina que esses ácaros estão trabalhando ao nosso favor, né? Olha a perfeição de Deus, no mínimo, né? Ai, meu Deus do céu, impressionante isso. E é isso daí, gente. Vamos lá, que tem minuto aqui, Ezion. Depois do nosso Minuto Curioso, eu quero indicar para você o combo A Fé dos Eleitos. A confissão de fé foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus. E a Confissão de Fé, A Fé dos Eleitos, é um material composto por 2 revistas, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo, para você constatar e conferir as doutrinas a partir da Bíblia. As revistas elas podem ser usadas tanto para estudo individual como em grupo. A Fé dos Eleitos 1 e 2 está disponível lá na editora ezion.com.br e é só acessar e comprar o seu, tá bom? Vamos lá para os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está aniversariando hoje, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Parabéns para Catarina Amaro Ferreira, Eduardo dos Santos Ramos, Eduardo Lísias, Maia Abraão, a Fabiana Mendonça Rodrigues, a Isabela Teodoro Araújo, a Isabelle Pereira Alves Leandro, o Marcel Augusto Luciano Favaro, o Nicolas Silva Melo, a Roseli Moraes de Vasconcelos, a Ruth Ramos da Silva Melo, a Silvia Helena Ranzeiro de Bragança, a Vivian Lousada e a Vivian Souza Musel. Parabéns para vocês, parabéns para você, que Deus abençoe. Mais um ano aí que passou, agradeça por tudo que Deus fez. Um ano começando, agradeça pelo que Ele fará e agradeça por tudo que Ele faz, porque Deus é presente, Ele está no passado, no futuro, Deus é onipresente, no passado, no futuro, no presente, Agradeça aí, que seja um ano abençoado para você. Receba o nosso abraço com carinho da IPP-TV, do Mãe IPP, tá bom? E a gente fica por aqui com esse programaço fenomenal, mas amanhã eu tô de volta. Amanhã, gente, deixa eu falar para vocês. Amanhã começa a Conferência de Capelania na Saúde. A IPP-TV vai transmitir, vai estar atento a tudo que estiver acontecendo. Então não vai ter Mãe IPP amanhã, nem Notícias do Bem, mas estaremos transmitindo a Conferência de Capelania. Então, assista, não perca, aproveita para pôr na sua igreja, enfim. Mas depois o nosso diretor Roberto Quirino vai falar mais aqui para você, porque agora sim tem ao vivo, começa, ele já está aqui nos estúdios, o Notícias do Bem, para você ficar informado de tudo aí do mundo, da sua igreja missionária, tá bom? Com ele, Roberto Quirino, e ela está aí na Félix. Então, fique agora aí, continua, vai fazendo almoço, almoçando e assista o Notícia do Bem, tá bom? Beijo, que Deus abençoe e até amanhã. Eu espero você lá no Congresso de Capelania, que estaremos ao vivo também. Não deixe de assistir. Beijo, até amanhã.